paternidade. Todos nós temos influências muito importantes nas nossas vidas, e quando a gente começa a ouvir música, a música que a gente escuta vai definir em grande parte que tipo de pessoa que a gente vai ser, vai definir quem que vai ser os nossos amigos com quem nós vamos andar, vai definir que tipo de roupa que nós vamos usar, né? Vai definir que tipo de baladas ou igreja ou festas que nós vamos frequentar. Então a música é uma coisa muito importante na nossa vida. A música é arte, e a arte faz parte da vida do ser humano como algo assim sagrado, na verdade, né? E eu me lembro que quando eu comecei a estudar música, né? Eu também estudo música. E um dos músicos assim que eu gostei muito na minha adolescência, na minha juventude, eu confesso que eu escuto muito até hoje, é uma inspiração para mim, musicalmente falando, é o cantor Brian McKnight, né? Tem maravilhosas músicas. No Brasil aqui ele é conhecido como Back at One, né? Ele tem aquela música Back at One que ele canta com a Ivete Sangalo, e tem mais milhares de outras músicas. Me lembro de vários natais, eu curtindo ali o CD de Natal dele, coisa maravilhosa, é um excelente cantor, né? Só que o Brian McKnight, ao longo da sua vida, ele tinha sua esposa, chamava Julie, né? Julie, tornando-se sua esposa, era conhecida ali como Julie McKnight, e eles se divorciaram, né? Mas antes de se divorciar, eles tiveram ali 2 filhos, que eram o Brian McKnight Jr. e o Nico McKnight, né? 2 filhos ali. Parece que tinha também uma garota chamada Brianna McKnight. E eram os 3 filhos dele desse primeiro casamento. Na verdade, eu acredito que eram o Nico e o Brian do primeiro casamento, a Brianna do segundo casamento, né? E ele se separou dessa primeira esposa, a Julie, se separou também da segunda, que eu não me recordo muito bem o nome, e há alguns anos atrás ele casou-se novamente, né, com uma garota chamada Leilani Kikoa, Leilani alguma coisa, né? Ela é tem ali uma feição meio asiática, não sei se ela é havaiana, eu não sei muito bem qual que é ali a ancestralidade, a nacionalidade dela, né? E depois que ele casou-se com essa garota, ele entrou ali no pé de guerra com seus filhos, né? Os filhos dele começaram a fazer algumas declarações de que ele havia esquecido eles, de que ele havia deixado eles para trás. E na verdade a gente vê mesmo, né, que no próprio Facebook, no próprio Instagram do Brian, ele colocou uma declaração lá de que ele era pai dos enteados dele, né? E não colocou ali o nome dos próprios filhos. Uma coisa estranha para se falar, mas não dá para julgar, né? Não dá para saber o que exatamente ocasionou toda essa briga com o Brian e os filhos dele. Porém, os filhos dele vieram várias vezes diante do público falar que ele era um pai ausente, que ele tinha abandonado a sua família para viver ali um romance, né? E ele realmente, nas músicas, ele mostra, né, uma paixão muito grande pela sua atual esposa. Não vou dizer que isso é errado, né? É certo, né, você ser apaixonado pela sua mulher e tal. Eu não sei nem dizer, não consigo nem julgá-lo, né? Dizer que ele está errado no seu posicionamento. Porém, o seu filho Nico estava com câncer, né? Ele contraiu um câncer ali, desenvolveu um câncer e estava lutando contra esse câncer ali há um tempo. Há 2 anos ele estava enfrentando essa batalha e infelizmente ontem, no dia 30, na verdade, de maio de 2025, esse Nico, filho do Brian McKnight, veio a óbito, né? Descansou ali da sua batalha contra o câncer, e ele fez várias publicações falando de que o Brian não o visitou, né? Não estava com ele nesse momento difícil, e que enquanto ele estava ali agonizando, ali vivendo seus últimos momentos, o Brian estava postando fotos com seu filhinho pequeno, que é um bebê, né? Ele tem um bebezinho.
Estava ali celebrando a vida do seu filho pequeno e não se compadecia dele, né, do Nico. E ele até mesmo chegou a dizer que ele daria tudo para que ele pudesse tão somente abraçar novamente a sua mãe, o seu irmão e o seu pai. E eles tivessem ali um abraço em família, mesmo que por alguns momentos. E assim ele estaria pronto para ir. Isso não foi possível, né? E ele descansou. Isso fica para nós como uma lição, né? Talvez o Brian esteja com o coração ferido por ter perdido o seu filho. Talvez não, talvez ele esteja tranquilo e queira tão somente continuar vivendo a sua vida, né? O seu conto de fadas. Muitos podem dizer que ele está vivendo um conto de fadas, né? Ele falou, tá no seu Insta, né? Estou realmente, agora, nesse momento da minha vida, estou vivendo as minhas músicas de amor, as minhas love songs. Então fica essa mensagem para nós, né? Se você tem um problema com os seus pais, se você tem um problema com os seus filhos, procure eles, né? Eu também já tive problema com os meus pais, né? Fiquei sem falar com eles ali durante um tempo, mas procurei eles, na verdade, eles não me procuraram, eu procurei, né? Eu procurei como filho. Tem que partir de alguém. E se tiver que partir de você, que parta de você. Mas você, pai, não deixe de procurar os seus filhos. Vocês filhos e filhas, não deixem de procurar os seus pais, pois pode ser muito tarde amanhã, como foi para Nico e Brian, né? O Nico não podia procurar o seu pai, pois ele estava acamado ali, um doente terminal. O Brian poderia ter procurado ele, mas não procurou, né? Pelo menos o que dizem é que ele não procurou. O Nico disse, né, que ele tentou procurar o pai dele disse que não queria misturar as coisas. Então, que a gente possa deixar esse orgulho de lado, né? Porque é difícil, é muito complicado, né? Mas pai e filho, filhos e pais, é diferente de irmão e irmã, diferente até de esposa e esposa, né? Pai e filho é uma conexão, pai e filho, mãe e filho é uma conexão diferente do que todas essas outras conexões que se tem. É verdadeiramente a carne do seu carne, a carne da sua carne, o sangue do seu sangue. Então, pense hoje, né? Se você tem alguma pessoa com a qual você está brigado, se você tem ali alguma pessoa, se é seu pai, é sua mãe principalmente, se é o seu filho, é sua filha principalmente, procure eles, procure elas, né? Para que vocês possam se reconciliar e assim não levarem esse peso com vocês para o resto da sua vida, né? O Brian, por mais dinheiro que ele tenha, ele não vai poder ver o seu filho novamente. E o filho dele, incrivelmente, tem a voz idêntica dele, né? Tem a voz, tem o talento. Era muito bonito ver eles cantando juntos, né? Ele dizia, até no disco dele ao vivo, ele chama eles para cantar no palco e depois ele fala, né? Meninos, eu amo vocês, amo vocês. É complicado. Eu não vou julgar ele, eu não sei o que aconteceu. Só ele sabe o que passa na sua mente e no seu coração. Nós estamos sujeitos a errar. A palavra de Deus fala, né? Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Então que a gente possa vigiar os nossos passos, vigiar a nossa vida e procurar a reconciliação, principalmente com os nossos pais, com os nossos filhos. Porque a família, no final, é tudo que importa. Fica essa mensagem aí para você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, né? Compartilhe essa mensagem com as pessoas. Deixe aí o seu comentário também, você que conheceu o trabalho do Brian, o trabalho dos seus filhos, Brian McKnight Jr. e o Nico McKnight. E que Deus possa consolar a família do Nico, né, e todos aqueles que o amavam. Nós nos vemos no próximo vídeo. Elohim abençoe a sua vida grandemente. E vai.